boa tarde. Meu nome é Elizabeth Mais e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Especialmente porque eu vou aprender imenso com ela. Ai, que saudade. Apresento para vocês Rose Coelho, especialista técnica em colorimetria. Só eu que não conheço essa palavra? O que você tem para dizer sobre colorimetria para A nós? arte de colorir. Ah, é um prazer estar aqui, Elizabeth. Fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui também para compartilhar aí toda a minha história, a minha trajetória como profissional da área da beleza. É uma satisfação. Especialista em mecha? Eu sou especialista em colorimetria, mechas, design mechas e visagismo. E visagismo. Gente, vocês não têm noção o quanto esse tal de visagismo é importante e capaz de mudar a vida de uma pessoa. É muito importante. Como é que é isso de mudar a vida de uma pessoa através da estética? Eu falo que é além de técnica, né? Além de fazer um cabelo, de criar e personalizar a cor, porque você envolve muito os temperamentos, as características já existentes, por exemplo, em você. Então eu só replico o que já existe em você. Então as cores, a cor do seu cabelo fala mais alto que a tonalidade da sua pele. Então a gente traz essas características de subtom de pele, se você é um contraste médio, alto, baixo e também a análise da íris, que a gente faz toda uma leitura, né? E traz tudo isso para o seu cabelo. Ou seja, tem muito estudo aí, muita Sim, técnica, muita os coisa desenvolvida. temperamentos, as características que cada um de nós temos como pessoa. Então, vai além de fazer cabelo. E essa paixão por esse segmento, como é que você desenvolveu? Como é que a Rose se apaixonou por fazer isto, ao ponto de querer ensinar o mundo inteiro? Elizabeth, eu vim de uma família muito simples, né? Vim da roça, meus pais, eu capinava café. Então, sair da roça foi uma decisão, uma transformação. Tanto que eu tenho uma palestra que se chama do cabo da enxada para o cabo do pincel, que o pincel transformou a minha vida a partir do momento que eu decidi ser cabeleireira, porque no início não foi uma decisão, foi assim, aconteceu, porque todo mundo que começa nessa área, você não decide assim, de uma hora, sabe, de hora para outra, eu vou ser cabeleireira, né? Geralmente é quando a gente vem de uma família simples, pobre, vamos falar que é pobre mesmo, é real, e não tem dinheiro para estudar, então a gente, vou ser cabeleireiro. Hoje já, mas não é assim. Hoje nós temos profissionais formados, né, e que decidiram se tornar cabeleireiro. A gente começa para ganhar dinheiro. Chega lá no meio do percurso, você fala, me apaixonei. Então é muito envolvente essa questão de você trazer a transformação, trabalhar com a autoestima da mulher. Isso é surpreendente e que foi o que mudou a minha vida, que me tirou da roça e se tornar a profissional que eu me tornei hoje, a nível de ministrar cursos, trazer transformação na vida dos cabeleireiros, nacional e internacional, que é o que eu faço hoje, ensinando o meu método, né? Tirar cabeleireiros comuns e se tornar especialista para se destacarem no mercado. E já que a gente entrou já nessa pauta dos cursos, eu queria mesmo entender como é que funciona. Porque você tem um método próprio desenvolvido por Sim, ti. Quais sim. são os pilares desse método? Os pilares, hoje, um cabeleireiro de sucesso, ele precisa se especializar, porque cabeleireiro generalista tem muito. Nós precisamos nos especializar. Vamos falar um exemplo aqui de médico. Um médico especialista e um médico generalista Faz toda a tem toda a diferença. diferença, porque quando você está com problema de coração, você vai procurar quem? Um Um cardiologista. cardiologista, né? Então, se de repente um cabeleireiro comum não conseguiu, fazer uma correção no seu cabelo ou ter uma boa entrega, ele vai correr atrás de um especialista. E o especialista que está preparado para surpreender a cliente, ele vai faturar muito, porque uma cliente com autoestima baixa, ela está disposta a pagar qualquer preço para reconstituir, levantar sua autoestima Então, para novamente. validar
esses pilares, você teve experiências. Teve Sim. que fazer, além do estudo, como você já disse, do Sim. desenvolvimento das técnicas, Sim. teve que experienciar em ti mesma e nas outras pessoas. Como é que foi esse processo de Os experiências? 3 pilares, assim, eu falo que no início, todo cabeleireiro que só pensa em ganhar dinheiro. Então, a gente é generalista porque a gente começa a fazer tudo quanto é tipo de coisa. Unha, maquiagem, arruma noiva, faz cabelo, corta. E aí chega um momento que peraí, o que, que eu quero para minha vida? Então, se eu já sei que, que é uma rentabilidade melhor, maior, se tornando especialista, eu preciso me especializar em quê? Eu decidi que eu quero ser um colorimetrista, então você colorimetrista. Ou eu quero me tornar um especialista em corte. E assim, estou te dando exemplos aqui, tá? Então, nós precisamos nos especializar. Nós precisamos ter uma mentalidade blindada, porque hoje nós somos total emocional. E hoje nós lidamos com pessoas, né? Então nós precisamos entender de pessoas, dos temperamentos, das características. Isso é uma E isso verdade. faz toda a diferença. Isso é uma você verdade. entender, é você se colocar no lugar do outro. Completamente. É muito absoluto. Eu conheço várias profissionais que hoje são terapeutas. Sim. São cabeleireiras e terapeutas. E você blindar a sua mentalidade, no dia a dia do salão, tudo pode acontecer. Eu posso fazer seu cabelo e você não gostar. E aí? Eu vou tentar consertar, vou tentar ser resolvedora, ou vou ser resolvedora ou eu vou chorar? Então, o meu emocional, ele tem que estar fortalecido. Eu preciso ter uma mentalidade blindada. E o terceiro pilar é você utilizar as redes sociais a seu favor. Quem não é vista, não é lembrada. Então, larga de ser tiazona da internet e vamos dar a cara a tapa, porque é isso. É frase literalmente clichê, isso. Frase Sim, clichê. Quem não é vista, não é mas, lembrada. infelizmente, é 100% Eu preciso verdadeira. mostrar para o mundo o que eu vendo. E, para isso, eu preciso eu tenho que gerar desejo em você para fazer o cabelo comigo. E o cabeleireiro é muito fácil fazer isso, porque nós trabalhamos com antes e depois. Muito E legal. muitos cabeleireiros ainda não conseguem dar a cara a tapa no celular ou numa filmagem, né? Foi o que meu filho disse para mim no início. Eu também não era, tá, gente? Eu nunca fui assim. Foi todo um processo e a gente precisa passar por esse processo. É verdade, Então, eu ouvi sobre meu isso. filho, Eu ele vi que trabalha seu filho com te marketing. apoiou e que foi durante a pandemia. Sim, durante a pandemia. Ele falou, olha aqui, você quer ser reconhecida aqui no Espírito Santo, no Brasil? Então, faz favor, deixa de ser a tiazona da internet, da sua cara a tapa, porque quem não é visto não é lembrado. Vamos começar a usar as redes sociais a seu favor. Que bom. Tão bom ter um apoio em casa. Isso é essencial também. E ele apagou meu Instagram inteiro e começamos do zero. Eu chorei, juro. Porque eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, e depois recomecei no Espírito Santo. Então, para mim, foi um processo bem difícil, né? Sair de um estado que já era uma cabeleireira, que já tinha idealizado os meus sonhos, já tinha conquistado, né? Como que eu falo? Um status. Um status que eu sempre tive o desejo, era considerada uma das melhores profissionais ali da área, no salão de beleza, como cabeleireira, né? E recomeçar de novo não é fácil. Então, foi extremamente importante o Instagram para que eu pudesse, né, crescer novamente, porque quando eu cheguei no Espírito Santo, ninguém sabia quem era Rose Coelho. Então, quem é Rose Coelho no Filha do Pão? Eu precisava mostrar isso para o mundo. E você acha que toda essa história incrível de transformação, de mudança, de restart, você acha que isso é importante na comunidade que você criou? Porque você tem uma comunidade. Sim, com todo esse trabalho que a gente tem nas redes sociais, é necessário você ter uma comunidade forte, que te defende, que está ali sempre com você. E essa comunidade, quando um profissional ministra curso, ele se identifica. Não só com o curso, né? Mas a partir do momento que você está nas redes sociais, há uma identificação. Então, as pessoas se identificam com a sua história, né? Da maneira que você leva a vida, da sua essência. Então, a maioria das vezes, eu encontro pessoas que me seguem e falam, Rose, a minha história é muito parecida com a sua. Então, é identificação. Legal. Né? Por isso que nós não podemos mudar a nossa essência. A nossa essência é tudo. Porque cada um tem a sua, cada um foi criado de uma maneira única. diferente, única, educado de maneira diferente, né? E tá tudo bem também, né? Rose, eu quando falo em comunidade, eu sempre penso em apoio,
Eu sempre penso, como você disse, em identificar uns com os outros, conseguir conectar ideias, conectar histórias, conectar vidas dentro de uma comunidade. Nessa comunidade, que é a maior comunidade de especialistas em mecha que nós conhecemos, não é? Nessa comunidade, você consegue dar esse tipo de apoio, de suporte às pessoas? Sim, assim, na minha rede social é constante, profissional, me perguntando algo, Rose, como é que eu faço? Eu não consigo falar não. Por exemplo, eu poderia estar vendendo os meus cursos, porque eu tenho curso online, né? Eu já formei mais de 650 cabeleireiros, 15 mil cabeleireiros total, mais de Uau! 650 workshops, né? E na pandemia eu iniciei com o meu online e formei mais de 2.000 alunos no online. Então, eu falo que é defesa também, porque além de você ajudar, eles ficam tão gratos de você poder ajudar, que eles até te defendem. Se alguém falar de você, estão mexendo comigo, tipo assim. Então, é onde traz uma união e eu gosto de estar seguindo o meu aluno e, sabe, ali acompanhando o crescimento dele, a transformação, o crescimento, ele prosperar. Então, é o meu propósito. O meu propósito é esse e eu entendi que foi muito mais além de cabelo quando eu percebi Exatamente. que o propósito que meu era um e de Deus era outro. Ele apenas utilizou o cabelo para me colocar no propósito que ele tinha na minha vida, que é transformar a vida do cabeleireiro. Que assim como eu, que saí da roça, que capinava café, que fui empregada doméstica, consegui uma transformação de vida hoje, chegar no nível que eu cheguei, ganhando até igual ou bem mais que médico. Conquistei minha casa dos sonhos, eu moro de frente para o mar, lá Ai, que em delícia. Vitória. O meu carro dos sonhos. Então, é possível. É essa transformação que eu quero trazer para o profissional cabeleireiro. Ele sair de um cabeleireiro comum, se tornar um especialista para que ele tenha uma rentabilidade e possa, assim, seguir assim, né, construir a sua vida, a sua jornada, realizando os seus sonhos de ter uma boa casa, o carro dos seus sonhos, uma boa educação para os seus filhos, um convênio médico que uma grande maioria não tem. Então, é real e eu estou aqui. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue e eu estou aqui para te ajudar. Esse é o meu Muito propósito. bom, uma mulher cheia de inspiração. Gosto, gosto, gosto. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai adorar e vai Ai, ficar que muito bom! inspirado Sim, em saber quem é a Rose e que qualquer pessoa pode se inspirar, qualquer profissional da área pode se sim. inspirar, mudar, melhorar, conquistar. Constantemente nós podemos. E isso é resiliência também, sabe, Elizabeth? Você não pode deixar a sua história do passado, sabe, ficar ali enraizada em você e te paralisar. Então, ter muita resiliência também, que foi o que aconteceu comigo. Eu vim de uma família pobre, de uma mãe que era esquizofrênica, de um pai que bebia, né? Então, eu tive que, muito cedo, desde criança, me tornar forte. Eu não fui forte o tempo todo, mas eu tive que me tornar forte. E eu sei que várias pessoas vão se identificar assim com a minha história. Eu sou a primogênita de 5, então eu tive que ter responsabilidades. Responsabilidade mais cedo, porque na realidade eu acabei sendo mãe dos meus pais e dos meus irmãos, porque nós somos em 5, né? Então eu tive que me tornar forte, né? Porque senão, quem que ia ajudar essa família? Com toda essa bagagem emocional que você acabou de partilhar com a gente, Sim, eu queria só lembrar que é realmente notório na vida das pessoas sim, a diferença de uma autoestima baixa para uma autoestima elevada. E o fator estético, eu falo de mim, tá? Olha, eu falando de mim aqui. Eu nunca fui a pessoa mais preocupada do mundo com a minha aparência. sim, Mas definitivamente eu entendi através do visagismo, sim. que eu tenho estudado sobre o assunto, porque eu acho que realmente faz diferença. Muito, total. É, essa diferença da autoestima a nível emocional. Como você falou de emoções, se você já conseguiu transformar uma pessoa emocionalmente com a sua aparência? Constantemente. Eu Tem alguma gosto. coisa, alguma história assim que você queira partilhar de alguém que você fez um antes e depois e que a pessoa ficou, uau, eu quero ser assim para o resto da minha vida? Sim, sim. Constantemente. E o que me deixa feliz é que não é só com o cliente final, e sim com o profissional cabeleireiro. Porque hoje, tudo.
que eu vejo em você transmite algo. Então, o que é que você quer transmitir? Né? Independente do seu estado emocional. Né? Hoje a gente tem mesmo essa capa. Eu tenho que decidir estar com uma mentalidade positiva, é cuidar do meu eu, é cuidar da minha aparência. Eu não posso ser um cabeleireiro, por exemplo, que está com o cabelo todo oleoso e vou atender. Que referência que eu vou dar? Que imagem? E na vida de um profissional, atualmente, recentemente, foi uma transformação na vida de uma aluna, ela chama Miss Lânia, e ela falou, Rose, depois que eu fiz o cabelo com você, conversei com você dentro dos meus temperamentos e características, trabalhamos esse emocional junto. Eu não sou psicóloga, tá? É como você falou, mas a gente acaba sendo. Nós precisamos estudar sobre as características Ficamos humanas. todos um pouco terapeutas. Sim, não tem como, é real. Você fazer com que uma pessoa, sabe, se valorize. Se valorize a sua história, a sua essência. Já começa daí a mudança. A mudança, essa transformação, ela tem que vir de dentro para fora. E é isso também que eu acabo mostrando nos meus cursos. É além de técnica, porque primeiro, para transformar, eu preciso transformar o meu eu. E quando nasceu a Rose palestrante? Meu Deus, com toda essa história... 5 anos, eu fui muito rápido, assim. Quando eu iniciei no curso, eu fui para ganhar dinheiro e depois me apaixonei. E, querendo ou não, quando você está num palco ensinando, você está palestrando. Praticamente, aqui com você hoje, agora nesse momento, praticamente é uma palestra da minha história, né? Que até te falei, já te enfatizei, que é a minha história, né? Saí do cabo da enxada e fui para o cabo do pincel. Então, tive uma transformação. Isso já é. E com essas histórias que eu contava em palco, ministrando os cursos para os meus profissionais cabeleireiros, né, eu comecei a sair convites para palestrar. E palestrar para contar a minha história de resiliência, né, de transformação. E isso me deixou impactada, porque eu falei, meu Deus, eu sempre contei a minha história, mas eu não sabia que impacto ela iria causar na vida das pessoas. E, de repente, se tornar uma palestrante contando a sua história de vida, né? Tudo que eu vivi. Então, isso é fascinante hoje para mim. E você tem noção da distância que isso que você transborda nas suas palestras pode alcançar? Você tem noção da dimensão? Porque quando você está num palco palestrando, você fala ali e tem, 50 Sim, pessoas. sim. Aquelas 50 pessoas vão para casa, impactam mais 2 ou 3 pelo menos, Sim. que vai sempre impactar mais uma. Isto vira aqui uma rede enorme de pessoas que ficam impactadas por uma frase. Eu fui impactada por uma frase. Eu fui a um evento, numa palestra, alguém disse uma frase e eu fui extremamente impactada. E por causa daquela frase, eu também retornei toda a minha história para trás, rebobinei para recomeçar. Então, é tão importante uma palestra, eu vejo às vezes o comportamento das pessoas a minimizar um palestrante. Mas você transborda a sua profissão, Sim, a sua história pessoal, o seu conhecimento, né? E essa parte emocional toda, que hoje não dá mais. Ninguém mais consegue descolar a parte emocional da parte física. É muito difícil. E quando você consegue trazer esse entendimento para a pessoa de que nós, seres humanos, precisamos ser resilientes, sabe, com as coisas, não levar tudo para o coração, sabe? Você transborda alegria. Quando a gente perdoa, né, a gente transborda alegria. E a transformação vem. Né? Uma frase que você falou que impacta muitas pessoas e eu trouxe para a minha vida quando eu te falei que minha mãe era esquizofrênica, então ela me dava surras, não era nem surras, era espancamentos. Então, quando eu falo para as pessoas que ela olhava para mim e falava assim, vou te dar um tapa no meio da sua cara, e quando ela dava com toda a força mesmo, como ela frisava, ela falava, engole o choro. Então, por muito tempo, eu levei isso para a minha vida. Todos os acontecimentos que vinham pesados, sofridos, sabe? Eu olhava e falava, engole o choro. Então, isso serviu para o meu crescimento, para chegar até onde eu cheguei. Então, hoje, Rose, como que é você com a sua mãe hoje? Já está perdoado. Eu amo minha mãe. Antes eu tinha muita dificuldade em abraçá-la, em beijá-la. Eu chorava em contar. Hoje eu já conto mais tranquila para vocês. Me emociono. Mas hoje está tudo certo.
A gente se ama, eu ligo, falo com ela todos os dias. E foi como tinha que ser. Ela, acima de tudo, ela é minha mãe. Sabe que eu tinha preparado para o final dessa entrevista uma pergunta que era sobre como é que você pretende continuar inspirando as pessoas. Qual é o segmento que você vai dar? Mas durante toda a entrevista você inspirou o tempo inteiro. Então até fica aqui agora essa pergunta assim, mas vamos escolher 2 ou 3 frases daquelas que moveram você e que certamente vão mover as pessoas que vão assistir isso. Nossa. Aquelas que... Pronto, já falaste da tua infância e dessa forma como você lidou com isso e se transformou. E esse perdão transformador, tudo isso reflete no brilho dos teus olhos. Sim. Então, passando deste ponto, dessa exposição que você fez agora, desse transbordo, qual é a inspiração que você manda lá para as nossas pessoas que vão ouvir isso? Meu Deus, ser resiliente. Para mim, hoje, ser resiliente é tudo. É você perdoar e não ter mágoa no seu coração. A partir do momento que você resolve isso, se é uma mágoa do seu pai, da sua mãe, porque todos nós temos traumas, né, na nossa infância. Todos nós temos. Cada um, a gente não está aqui para competir com a história mais triste, porque cada história é uma história. Então, não tem nada a ver a gente competir, mas a gente ser resiliente. Para mim, uma única palavra é tudo: resiliência. O perdão é libertador. Quando você perdoa, a sua vida caminha mais leve, sabe? E qualquer coisa que vier para te paralisar, você não deixa. Você se fortalece de um tanto e, ao mesmo tempo, flui, né? Com essa leveza. Então, você se blinda, sabe? Tudo é mais suave, você aceita. Falei, pena que demora, né, uns 50 anos para a gente descobrir isso. Quando a gente é mais novo, a gente não tá nem aí com essa palavra, tipo, resiliência. Mas agora, como é que você tem uma se experiência sente? de vida, né? Como é que você se sente com 50 anos? Eu tô adorando, eu tô amando. Eu me sinto com 30. Todo mundo fala que eu tenho uns 30 e pouco. Eu falo, ai, meu Deus, se eu tivesse essa cabeça, essa mentalidade que eu tenho hoje, aos 50, nos 30, como muita coisa poderia ter sido diferente. Ou não, né? Porque tudo é um processo. A gente precisa passar por ele para se fortalecer no que nos tornamos hoje, Mas né? você sabe que é muito difícil para algumas pessoas vestir a maturidade. É muito. Tem a ver com a estética, tem a ver com algumas incapacidades associadas, tem a ver com as histórias mal resolvidas, como a Rose falou. E que a gente precisa resolver. Portanto, vestir a maturidade, é preciso ter maturidade. Maturidade. Tendo maturidade, você se veste de si mesma e tá tudo certo. Bom, eu tive a oportunidade, gente, de falar com a Rose Coelho. Eu achei que eu ia entrevistar a especialista em colorimetria, mas eu entrevistei a terapeuta. Eu entrevistei a mulher curada. Oh, meu Deus. Entrevistei a mulher inspiradora. Foi um gosto falar com você, um prazer. Prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz de te conhecer. Obrigada. E agradeço a Deus por estar aqui com você. E essa oportunidade é muito boa para mim também. Obrigada. Obrigada. Gente, eu adorei essa entrevista, adorei esse momento. Tenho certeza que você aí também adorou e é convidado para estar com a gente no próximo episódio do Estúdio Voix. Vem com a gente. Beijinho, até a próxima.